Oi, pessoal. Espero que todos estejam bem. Nós vamos agora dar continuidade ao nosso curso. Na aula passada, nós vimos as questões relativas ao plano de curso da disciplina, a questão das avaliações e também vimos como funciona, né? Como vai funcionar dentro do aspecto da disciplina, a questão do SIGA, a questão das aulas ao vivo, e, enfim, desses detalhes que fazem parte da disciplina. Nós também começamos a ver a questão do projeto de pesquisa em si. Falamos um pouco do projeto de pesquisa, né, da seara da pesquisa científica, assim como alguns elementos do que é necessário, teoricamente, dentro de um projeto de pesquisa, de uma monografia ou de memorial. Então, agora nós vamos começar a questão específica dos tópicos dos projetos de pesquisa. Lembrando que o que nós trabalharemos aqui serve tanto para a elaboração de um pré-projeto de pesquisa, quanto para uma monografia ou um memorial. Então, hoje nós veremos nesta aula o primeiro dos tópicos, que é a questão da definição do tema. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre isso, e ver também a questão da exemplificação, tá? Então, nós temos aqui tema e delimitação do tema. Por que eu coloquei esses dois elementos? Primeiro, porque o tema ele se refere ao tema amplo, ao tema geral. E a delimitação do tema é, digamos assim, é tudo aquilo que você consegue fechar daquilo que você quer falar. É o mais específico possível. Então, antes é necessário que se diga que um tema para um projeto de pesquisa, para uma monografia, para um projeto experimental, ele tem amplas possibilidades. Existem inúmeros temas conforme existem mundos. Então, assim, independente de onde você esteja, você tem possibilidades infinitas de temas. Né? Inclusive, assim, levando em conta áreas específicas, como, por exemplo, jornalismo, e, ao mesmo tempo, comunicação, que tem, digamos assim, temas mais vastos, né? Há uma amplitude maior. Agora, é importante que esses temas, eles possibilitem diferentes tipos de análise. Então, por exemplo, o que seriam esses diferentes tipos de análise? Nós podemos, por exemplo, a pandemia. Em cima da pandemia, existem também muitas possibilidades de análise. Dentro da área do jornalismo, dentro da área da publicidade, dentro da área da medicina, dentro da área da farmácia, dentro da área da história. E dentro de cada uma dessas áreas, nós ainda temos amplas possibilidades. Por exemplo, dentro da área do jornalismo, nós poderíamos falar sobre o home office, nós poderíamos falar sobre as notícias da pandemia, nós poderíamos falar sobre a discussão da cloroquina e hidroxicloroquina, enfim, N temas, de novo, dentro de uma área específica. Então, o que eu aconselho para vocês, e também sempre levando em conta esse nosso livro aqui, que eu gosto muito, do Jorge Duarte e do Antônio Barros, né? Eles sempre indicam relacionar ao tema os seus interesses de trabalho e pesquisa. Então, quer dizer, isso é um ponto elementar. Eu não posso querer trabalhar sobre algo que eu não conheço. Então, por exemplo, dentro do trabalho de vocês, que é um trabalho, digamos assim, quando eu digo um trabalho simples, é um trabalho simples do ponto de vista, se nós levarmos em conta a graduação, mestrado, doutorado, é o trabalho mais simples. Embora precisa muito afinco da parte de vocês, né? Então, assim, é importante que vocês consigam encontrar algo do gosto de vocês, né? Aquilo que desde o início da graduação vocês se interessam por estudar, um tema que tenha uma afinidade maior. Então, isso é um ponto muito importante, né? Essa relação que vocês tenham com a temática escolhida. E às vezes assim, por quê? Porque vocês vão viver alguns meses direto com isso, estudando isso direto. Então é necessário ser algo que seja do gosto da pessoa, né? Para não causar uma repulsa. Outra questão, é necessário levar em conta a afinidade com o tema, né? De vocês com o tema. Oportunidade, o que é oportunidade? Por exemplo, a pandemia é uma oportunidade agora de estudo. Então, e aí outra coisa que a gente tem que pensar é a minha oportunidade com relação a isso e a oportunidade do assunto.
Então, digamos, a pandemia está quicando como oportunidade em termos de assunto. Agora, quais são as suas oportunidades? E aí, assim, a gente sempre tem que colocar, por exemplo, eu posso fazer a minha pesquisa de dentro de casa, nesse momento? Se eu tivesse que viajar para o Rio de Janeiro, talvez não seria uma oportunidade que eu poderia ter, porque eu precisaria de dinheiro, talvez eu não tenha esse dinheiro, talvez em função da pandemia as viagens sejam interrompidas. Então, quer dizer, no sentido de gestão mesmo. Vai rolar para mim esse tema? Vai ser viável, né? Inclusive até a própria viabilidade é uma das questões. E em termos de não só da minha parte, mas, né, no sentido do que eu vou precisar fazer, de viabilidade, de gestão de tempo, de gestão financeira, é viável, né? E ao mesmo tempo, para a comunidade isso é importante. E aí a gente entra na questão da relevância. A relevância esse tema, ele é importante só para mim? Ou ele é importante para mim, ele é importante para a comunidade, ele é importante para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país, para o mundo? Qual é a relevância desse trabalho? Às vezes, assim, a gente tem, por exemplo, assim, se eu vou trabalhar um filme, até nós temos um exemplo ali. Como é que eu vou trabalhar a relevância disso para a minha comunidade ou para o mundo? Porque às vezes o filme, no sentido de relevância, ele é um interesse cultural, né? Se a pessoa assistiu ou não assistiu, não vai mudar a vida dela. Talvez para alguns mude, mas para a maioria não vai mudar a vida dela. Agora, dependendo da sua análise, você vai conseguir trazer algo importante para ela, para que ela aprenda algo novo e passe de fato a mudar a vida dela. Claro que talvez seja uma pretensão muito grande a gente querer mudar a vida de alguém, mas é mais no sentido de explicar sobre relevância, né? Sobre ser algo que realmente importe e que possa ajudar no cotidiano das pessoas. A questão da propriedade, né? De você também ter esse conhecimento do assunto, de você conseguir saber relacionar algumas temáticas com os autores, né? Desta relação com o que você vai trabalhar na prática, com a sua experiência e com a teoria que você aprendeu. E, ao mesmo tempo, coloquei aqui realismo, né? Que é aquilo assim, dentro da minha realidade teórica e prática, isso vai ser viável? Do tipo, não adianta eu querer abraçar o mundo teoricamente se eu não entendo daquela teoria. Né? Eu não posso querer, sei lá, discutir uma teoria exuberante se eu mal conheço o autor. Então, é melhor eu ficar com algo simples, mas que eu domine. Né? E que aquilo vai poder ajudar alguém ou vai ser um trabalho de relevância para a minha região. E aí, assim, eu coloquei embaixo essa questão do local. Para mim, eu acho que o regionalismo ele é fundamental nas nossas pesquisas, porque é aonde a comunidade vai se enxergar e é aonde eu vou poder fazer a diferença. Eu, pesquisador, no caso você também. Então, às vezes, quando a gente pensa em algo nacional, eu posso auxiliar as pessoas, posso contribuir, com certeza. Mas pensando na minha região, eu acho que é muito mais válido, porque aí você concretamente vai poder ajudar a vida das pessoas. Por exemplo, aqui no nosso estado, no Amapá, nós ainda temos muitas carências de alguns determinados tipos de estudo. Então, a gente vai conseguir contribuir muito mais, né, no sentido de enfocar questões locais, questões regionais, questões relacionadas ao estado do Amapá, né, de pesquisas experienciadas, de pesquisas práticas. Então, quer dizer, a gente consegue impactar muito mais a sociedade e, por consequência disso, a nossa pesquisa também tem muito mais repercussão. Tá? Então, isso também é importante. Quantas vezes nós vemos um artigo que talvez ele não esteja tão bom, ele não esteja tão elaborado, mas ele é fundamental porque nós não temos material sobre referido assunto. Então, às vezes, tratar algo local é uma grande oportunidade de pesquisa. E aí, assim, por fim, as questões da delimitação, né? Então, o que eu coloquei, assim, 2 pontos importantes para a gente pensar aqui. Quando vocês forem delimitar o tema de vocês, que eu já vou mostrar um exemplo, é importante que nesta delimitação contenha o máximo de informações sobre aquilo que vocês querem fazer no trabalho
e as categorias de análise. O que são essas categorias de análise? Você tem que escolher palavras que sejam chave dentro do trabalho de vocês, que mostrem qual vai ser o direcionamento desse estudo. E aí eu já vou exemplificar na próxima página aqui do PDF para a gente conversar sobre isso. E aí, assim, a delimitação, ela está muito próxima do objeto de estudo. Vocês vão ver que há uma sincronia muito grande entre elas, né? Porque na delimitação do tema eu posso ser mais específica com relação àquilo que eu quero fazer. E o meu objeto de estudo, ele vai fazer o recorte, né, do que eu vou estudar, não necessariamente das teorias que eu vou usar e assim por diante, né? Depois a gente vai vendo isso, tudo no seu devido tempo. Então, com relação aos exemplos, nós temos aqui, eu coloquei vários exemplos de temas gerais e temas delimitados. Então, por exemplo, tema geral, análise do filme Show de Truman, ou ainda poderia ser teoria da agulha hipodérmica. O tema geral, ele não precisa ter grande coisa, ele precisa ser um guarda-chuva daquilo que você quer falar. Vamos para outro exemplo lá embaixo. Tema geral, livro reportagem sobre proteção ambiental ou ainda jornalismo ambiental. Tema geral, grande reportagem sobre o Bira ou jornalismo esportivo. Quarto tema geral, análise de programas policiais ou jornalismo policial. O tema geral, ele é aquilo que eu quero falar com linhas gerais, né? Sem uma preocupação em fechar, em explicar para as pessoas o que eu de fato quero fazer. Agora, o tema delimitado que nos interessa. Às vezes, alguns autores, eles não usam tema geral e tema delimitado. Eles só preferem que seja um tema mais fechado mesmo. Então, você pode encontrar em literaturas diferentes só tema. Aí é importante você observar se o tema foi algo mais aberto, mais amplo, como o tema geral, ou se foi algo mais específico, como as sugestões que nós colocamos aqui por tema delimitado. Tá? Então, assim, vamos ver agora como é que é a questão do tema delimitado. Olha lá no primeiro exemplo. Analisar o filme O Show de Truman com base na teoria da agulha hipodérmica e da obra Poder da Comunicação de Manuel Castells. Então, assim, vejam como já fechou. Vejam como vocês já conseguem entender o que esta pessoa vai estudar. E aí, o que seria... Lembra quando eu disse, quanto mais informação, melhor? Já não dá para ter uma noção do que ela vai fazer nesse trabalho? Outra coisa, o que seriam estas categorias de análise? São palavras-chave dentro do meu trabalho. O que são as categorias-chave? Show de Truman, teoria da agulha hipodérmica, poder da comunicação, Manuel Castells. São chaves de leitura, chaves teóricas, palavras-chave em que, digamos assim, aquele conteúdo vai pautar muito, vai aparecer muito no meu trabalho. Outro exemplo ali de tema delimitado. O primeiro foi um exemplo de monografia. Agora vamos para o segundo tema delimitado, é um exemplo de projeto experimental. Produzir um livro-reportagem de jornalismo literário e ambiental sobre proteção animal e inclusão social, narrativas e afetos de voluntários no estado do Amapá. Vejam que está super fechado. Tá? Então, ali, quais seriam as categorias de análise? Livro-reportagem, jornalismo literário, jornalismo ambiental. Nós temos Amapá, é uma categoria de análise. A própria questão da proteção ambiental e inclusão social. Então, quer dizer, são temas importantes que depois eu vou trazer teoria lá dentro. Né? Porque daí, quando essa pessoa vai lá nas referências, na revisão de literatura, com certeza ela vai trazer um referencial teórico sobre livro-reportagem, sobre jornalismo literário, sobre jornalismo ambiental, sobre proteção animal, vai ter teoria sobre isso. Então isso é importante. Outro exemplo de tema delimitado, de novo é um exemplo de experimental. Produzir uma grande reportagem da classificação de perfil para a editoria de jornalismo esportivo sobre o personagem Bira. Fechadíssimo. Né? Não, isso é uma questão para a delimitação do tema, é sempre uma questão específica para pesquisadores. As pessoas que vão ler o trabalho de vocês, elas querem saber tecnicamente, e isso é técnica. Quais são as categorias que aparecem? Grande reportagem,
Perfil, porque perfil é um tipo, é uma classificação de grande reportagem e de livro-reportagem segundo o Edivaldo Pereira Lima. Então, perfil, jornalismo esportivo, personagem, pode ser uma categoria de análise, ou bira, pode ser uma categoria de análise. Então, vejam a importância de vocês escolherem as palavras certas. E, por fim, o último exemplo, analisar a conduta dos programas policiais Pauta Livre e Balanço Geral para a construção da opinião pública através da análise e estudo comparativo de conteúdo. Um exemplo de monografia. Então, aqui, fechado, delimitado, com as categorias de análise que aparecem: programas policiais, opinião pública, estudo comparativo de conteúdo. Porque estudo comparativo de conteúdo são dois métodos que ela vai usar. São métodos em que, inclusive, também depois, na própria referência de literatura, na referência na bibliografia, vai constar como teoria. Então, quer dizer, é importante que vocês escolham estas palavras que vão desfilar, digamos assim, o tempo todo no trabalho de vocês. São chaves teóricas que o tempo todo vão aparecer. E aí isso dá um resumo para o teu leitor sobre o que ele vai encontrar lá dentro. Muito provavelmente, inclusive, sobre o direcionamento teórico que ele vai encontrar dentro do trabalho. Então, eu vou disponibilizar para vocês esse vídeo com os exemplos. Vocês também podem adentrar mais sobre a delimitação do tema e até mesmo como vai se desenrolar vendo os projetos de pesquisa que eu disponibilizei no primeiro dia de aula. Para dúvidas e esclarecimentos, vocês podem me enviar um e-mail ou, enfim, a gente pode conversar nas nossas orientações. Espero que vocês tenham entendido e até mais.